Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 22 de maio de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Prêmios no programa de hoje. Você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Olha a bênção de Deus aí, minha gente. O CD do Anderson Freire, raridade de presente pra você no programa de hoje. Tem também a Bruna Carla. Um banquete para mim, no seu reino ofereceu. Mas o gesto lá na cruz. E tem também pra você o DVD da Aline Barros com essa canção linda, Sonda-me, Usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Olha que benção, gente. Olha aí, hoje no programa, então, temos aqui o DVD da Aline Barros, Sonda-me. Aliás, o DVD Som de Adoradores da Aline Barros, o CD Aceita o Teu Chamado da Bruna Carla e o CD Raridade do Anderson Freire. Pra você que vai ligar 2461-0093 e também participar comigo no Facebook da 93 FM. Olha, no Facebook eu quero que você diga o seguinte: tem um post lá, tem a foto do Ciro Gonçalves, da Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos e uma foto minha. Estamos juntos ali os quatro sob a nossa foto. Você pode opinar sobre o tema de hoje, conversar sobre o tema de hoje e também aqueles que escreverem assim: estou ligado ou ligada no Debate 93. Você vai estar concorrendo aqui. Qual é o prêmio do Facebook, hein? Cadê o CD do Facebook? Raridade. O CD do Anderson Freire, que tem aquela música, não tem? A igreja vem. Como é que canta ali, Marcela, por favor, vá ao microfone. Bora que o tempo tá passando. O programa de uma hora só tem que andar rápido. Vamos lá, como é que é o nome? Como é que é a música? Eu esqueci. Mas a igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. É assim? Eu acho que é. Não, e gravaram? A letra é essa. E gravaram assim? Quem gravou foi o Anderson. Não, e gravaram assim? Não, então é diferente. É assim, mas é diferente. A letra é essa. Mas eu tô brincando, você tá cantando entendeu? muito bonito. Pra quem já ouviu, os mais antigos aqui, aqueles que já ouviram a Marcela cantar antes e depois, meu Jesus amado, você, Marcela, ficou afinadíssima. Aliás, um abraço pra dona Celeste, você ficou afinadíssima, você está cantando cada vez melhor, se você está de parabéns. Então tem essa música, a igreja vem. É no Face, então o ouvinte vai no post nosso lá, vai escrever estou ligada ou estou ligada no Debate 93. Escrevendo, tá concorrendo. Sensacional. Siga. E o negócio do cupcake, hoje não tem cupcake aqui? Ué, mas eu não falei cupcake, eu falei cupcake? Não. Não devo ter lido? Então, cadê o papel? Não, o outro papel, quero o outro. Eu leio o outro papel. Então tá bom. Vocês estão com o ouvinte não sabe, eu recebo aqui 500 papéis, aí tem um que tem o nome da música que eu tô colocando no ar aqui para poder anunciar pro ouvinte. Agora, embaixo, olha bem, vocês colocam o negócio assim
E eu tenho que saber que tá escrito embaixo. Mas tudo bem, hoje eu estou de bom humor. Marcela, você e Luciana nunca erram. É verdade. Hoje, tô falando isso hoje só. Amanhã é outra história. Vamos lá. Tem 4 então? Conta aí. Aqui, olha, aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É assim, ó. 4 cupcakes, ó, que o ouvinte vai levar. Que tamanho esse aí? Não tá pequeno, não? É tamanho de cupcake. Não é tamanho de bolo. Eu tenho que contrariar de alguma forma, não tenho que contrariar. Então aí um cupcake tem a marca da 93 em cima. Olha bem o que é isso, a logo da 93. É muito gostoso. A senhora já recebeu o seu? Esse é seu? Porque botar do seu lado e não dá é covardia. É o dela. É. Ah, bom. Quem é que fez, hein? Vocês que fizeram? Claro que não, né? Nós encomendamos. Viviane que fez? Também não. Não, foi. É uma moça, vou perguntar o nome dela. Não precisa dar o nome da pessoa, mas foi uma empresa que fez. O negócio é sério. Claro. Não foi a gente que gostoso? É uma delícia. Você já comeu? É claro. Pô, como é que pode? Já comeu, Luciano? Eu experimentei a prova. Comeu também? Catita, comeu? Catita, só nós dois. Vocês não estavam aqui na hora da prova. Só nós dois. Tá bom, muito bem. A hora da prova. Na hora da prova. Tá bom. Tá bom, tem que passar pela prova. Sensacional. Hoje, minha gente, deixa eu mandar um abraço aqui logo de início aqui pro povo de Itaboraí. Mas que povo maravilhoso. O nosso povo querido de Itaboraí acompanhando a gente, porque hoje Itaboraí completa 180 anos. Alô, Itaboraí, povo querido, nós temos tantos ouvintes de Itaboraí. Você de Itaboraí, você que mora em Itaboraí, você que trabalha em Itaboraí, ao povo de Itaboraí, o nosso carinho, o nosso abraço. Recebe aqui, ó, o nosso abraço carinhoso por esses 180 anos de história. Que Deus continue a abençoar esse povo. Tem muito cristão em Itaboraí. Olha, gente, quando a gente ora pela cidade que a gente vive, Deus abençoa de maneira extraordinária. Então não deixe de orar você pela sua cidade. Hoje todos nós vamos orar pelo povo de Itaboraí, juntos como família. É o povo de Deus, a família da fé, todo mundo junto. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Deus ainda hoje fala através de sonhos. Como distinguir um sonho habitual de um sonho espiritual? O que fazer quando num sonho situações são reveladas e de fato acontecem? Doutrinas podem nascer baseadas somente em sonhos, e quando no sonho há conversas com pessoas que já morreram. O que você pensa sobre esse assunto, hein? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Deus ainda hoje fala através de sonhos. Foi o destaque do pastor Luzimani Abdias, presidente da Ordem dos Ministros Batistas Nacional. Muito bom dia, seja bem-vindo. E aí, pastor, sua resposta à pergunta do ouvinte. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, todos os nossos ouvintes. Realmente é um tema, assim, instigante, um tema que vai causar aqui uma certa polêmica, creio eu. Mas também respondendo de forma simples e objetiva, conforme ordem dada. Ordem cumprida. Olha aí, minha gente. Eu creio sinceramente que não no sentido de revelação. É óbvio que o sonho pode ser uma experiência pessoal muito grande, muito intensa, porque Hebreus capítulo 1, verso 1, nos garante que Deus, antigamente tendo falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu filho. Muito bem, com a gente no programa de hoje o reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor concorda com o pastor Luzimani, pastor? Em parte, eu acredito que Deus continua falando sim, através de sonhos. Deus é Deus, nós não determinamos como é que ele vai fazer a obra dele. Então, esse de muitas maneiras aqui, realmente é de muitas maneiras mesmo, né? Porque todo aquele que fala o que Deus quer está profetizando de um certo modo. Não, do sonho, nós estamos falando de sonho. Sim, mas é que o pastor Luzimani, ele citou Hebreus 1:1. Quando está essa expressão, né, vendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje tem nos falado através do Filho. É que todo aquele que fala a palavra de Deus, ele está profetizando, né?
Entende? Então, Deus pode trazer mensagem através de sonhos. Eu conheço pessoas hoje, né, com quem Deus tem falado através de sonhos. Eu tenho a impressão que tive essa experiência também. A tese do pastor Luzimani, pelo menos a ideia dele sobre esse assunto, é com base nesse texto bíblico. Deus fala através de Cristo. Exato. Cristo está absolutamente explícito nas Escrituras. Exato. Então, esse é o ponto. Ou seja, é uma fundamentação não com base numa experiência, mas com base num texto bíblico. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. Reverendo Jorge Cruz já acabou de compartilhar. Pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, presidente da UADERJ, da União dos Meninos. Hoje não mais. Não mais. Então, não mais. Presidente da UADERJ, mas foi presidente da UADERJ. O UADERJ continua fazendo parte da diretoria. É a União dos Meninos da Assembleia de Deus. É de homens, é de homens. Mas são todos aqui, pega aqui em cima, pastor. Aqui em cima, isso. O Marcelo não ensinou pro senhor não, né? Não. Ela tá pensando no cupcake. É isso. Vai lá, Marcelo. Esse cupcake é um negócio terrível. Não, pastor, é porque o ouvinte está acompanhando a gente. O microfone anda, entendeu? Só esse aí que anda. Então o senhor tem que segurar aqui, precisa segurar aqui, ele dá um chiadinho no ouvido do nosso ouvinte. Desculpa. Não, nenhum problema. Mas, na sua opinião, pastor Jorge, pergunta clara é essa: Deus ainda hoje fala através de sonhos? JR, um abraço a todos os ouvintes da 93, um beijo no coração. Eu creio que sim. Eu creio que ele falava muito no Velho Testamento a respeito de sonhos, inclusive quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 28 e verso 16, fala a respeito de Jacó. Ele teve um sonho e geralmente quando você sonha, vem a uma interpretação de sonhos através da revelação. Você tem um sonho e complementa aquilo como uma revelação de Deus para a sua vida, não é isso? Então eu creio, para ser bem rápido, como o JR pediu, eu creio que Deus ainda revelando fala o que se passa nos bastidores, através de sonhos. Deus ainda fala, na sua opinião? Com certeza. Pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, meu irmão? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Bom, o pastor Luzimani Abdias, eu creio que ele abordou no tocante à questão da doutrina. E realmente eu não acredito que a doutrina venha através de sonho. E só fala através de Cristo. Mas, para falar ao povo, Deus fala através de sonhos. Em Atos 2, capítulo 17... está claro ali quando Pedro ele vai citar o discurso após o dia do Pentecoste, repetindo uma profecia bíblica, né, de Joel, que nos últimos dias os velhos terão sonhos. Então, claro, sendo uma experiência pessoal, não como uma doutrina para a igreja. Deus fala através de sonhos. Tudo bem. Então vamos continuar ouvindo. Eu vou naturalmente a volta do pastor Luzimani para poder opinar com base no que está sendo dito. Vamos tentar diferenciar para os nossos ouvintes que eventualmente, por exemplo, Pedro, quando ele teve aquela experiência em que viu um lençol, aquilo foi um sonho ou aquilo foi uma visão? Vamos lembrar que o tema de hoje é sonho, para a gente identificar claramente isso e assim a gente não confunde o ouvinte com uma coisa ou outra. Vamos saber a opinião dos nossos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje. Olá, pessoal do debate. Eu sou o Homem de Ferro e eu tenho falado sempre para o Jarvis. Jarvis, prepare a armadura. Nós vamos sair agora, mas me coloque ligado na 93. 93 FM. Eu não posso perder o debate. Vamos! Pesquisa 93. E aí, Marcela? Seguinte, você acredita que os sonhos podem revelar assim a vontade de Deus para a vida de alguém?
96% dos nossos ouvintes acreditam que sim, JR. Sensacional, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes também aqui no Face, mais de 300 ouvintes já postaram aqui, estou ligado no Debate 93, concorrendo aqui hoje ao CD do Anderson Freire, que é o CD Raridade, tem essa música linda, A Igreja Vem. Sensacional, que Deus continue abençoando o Anderson e todos os nossos cantores aqui do Grupo MK e de todas as gravadoras. Como tem gente boa gravando, como tem gente boa sem gravar, como tem gente fantástica, com uma qualidade, com a facilidade para cantar, que a gente escuta a pessoa cantar, dá até a impressão que é fácil. Dada a facilidade, compositores extraordinários, que Deus continue a abençoar essa turma tão especial que sofre tanto, é uma pressão violenta por todos os lados. Que Deus abençoe esses amados irmãos. A Baixada tá ligada na melhor 93. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Luzimar, eu volto aí porque os companheiros aí, a impressão que eu tive é que estão todos eles dizendo o oposto. Entendeu? Então você tem aí. Verdade. Eu complementei. Foi. Não, a gente olha bem. Você ajeitou, né? Aquilo que eu falei. A questão do sonho é uma questão muito pessoal. Eu creio que Deus continua falando, porque Deus fala, Deus é soberano. Agora, a questão da revelação. Aqui a questão não é o sonho, é ser uma revelação de Deus específica para um povo, para uma igreja, e tirando o efeito da experiência pessoal. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, lá em Atos 2:17, ele usa a profecia de Joel, a gente não pode esquecer que ele entra com uma nova fala na profecia. Ele interrompe a profecia e fala, nos últimos dias. Ele está apontando para uma era que viria, que Oséias, que se a gente for estudar os livros proféticos, Isaías, aponta para uma era lá na frente, pós-tribulacional, aonde o povo de Israel vai ter sonhos, vai ter visão. Agora, hoje nós temos a revelação da palavra. Então surge a quantidade de profetas, a quantidade de heresia, a quantidade de doutrinas que tem surgido baseado num sonho, um sonho específico. Ora, se eu sonhei, Deus falou para mim e isso me causou qual a diferença, meus queridos companheiros aqui, do entendimento, tá bom? Joel, o profeta, se referiu aos idosos, aos velhos, tendo sonhos. Qual a diferença entre o que vocês entendem como sonho? O pastor Martin Luther King Jr., num sermão dos mais conhecidos, ele começa dizendo, eu tenho um sonho. E o sonho dele não foi talvez o sonho imaginado aqui, que ele estava dormindo e teve um sonho. O sonho dele é um projeto, é um plano, é uma coisa extraordinária. Eu tenho um sonho de ver essa igreja cheia, eu tenho um sonho de ver o evangelho sendo anunciado. Ele não dormiu e acordou com isso. Ele tem assim. Qual a diferença, na opinião dos irmãos aqui, de interpretação? Aí cada um tem a sua e a amizade continua, no sentido do seguinte: o sonho de Joel é o sonho dormido ou é o sonho acordado? É assim. Bom, pode ir, pastor. Eu sou mais velho. Ele tá sonhando, ele já tá sonhando. Eu acredito que essa expressão do sonhar acordado, ela é moderna, ela é poética, não é? E até quando nós falamos, eu tenho um sonho, né, de sonhar acordado, isso é poesia, né, que vem surgir com o Salmo 126, quando o Senhor mudou a sua dição, ficamos como quem sonha. Agora, o profeta, ele tinha assim uma visão muito clara, muito espiritual das coisas. Mas o Salmo é anterior ou é posterior a ele? O Salmo. O Salmo 126? Bom, o Salmo 126... Davi, é posterior ou é anterior? Não, mas o Salmo 126 não é de Davi. O Salmo 126 é um canto de retorno de Israel que estava voltando do exílio. Romaria. Né? Exatamente. Porque se você olhar o Salmo 137, ele está mostrando Israel no exílio chorando lá na beira do rio,
na Babilônia, né? O Salmo 126 é o canto de vitória, foi quando Deus libertou o povo do cativeiro. Esse foi depois de Davi. Então, o Salmo 26, 126. Ele é 126, ele é anterior. Ele é anterior. É posterior a Davi. Ele é pós-exílico. Dentro desse contexto, depois do exílio. Então, esse sonho é que Deus falaria também aos velhos através do sonho. Então, haveria uma generalidade de ação, porque havia muita especificidade, como o pastor está falando aqui, naquela época, Deus vinha, né, o Espírito Santo vinha ao rei para ungir o rei, vinha ao guerreiro para ungir o guerreiro, e aqui não, aqui seria sobre toda a carne, e até os servos receberiam. E isso aconteceu, né? Exato. Aconteceu então, em Pentecostes. E daí para lá, mas tem a revelação da Bíblia. Ele citou a questão dos últimos dias. Então, numa análise que a gente tem hoje, teológica, os últimos dias começam quando? Os últimos dias ele começam na Epifania, quando Jesus nasce, e termina na parousia, quando Jesus voltar. Então nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias começam ali, quando Jesus nasceu, e termina quando ele volta. Porque quando diz aqui, então, estavam como aqueles que sonham, né? Aqueles que lê a sua preciosa semente, andando, chorando, botaram sem tudo dentro dos seus molhos. Exato. Só que aqui, essa é quase como uma exclamação, assim, parece um sonho, parece que isso não é realidade. Nós estávamos no cativeiro, nós estávamos tendo problemas, sofrendo, e de repente o Senhor nos deu esse grande alívio, nos abençoou, que nós voltamos abençoados, trazendo, né, conosco nossas bênçãos, nossas colheitas, e parece que estamos sonhando, estamos meio como assim, tateando. Então o sonho de Joel, na opinião dos companheiros, vamos ver se é a opinião dos quatro aqui. É sonho mesmo. O sonho do debate é sonho dormindo. Essa menina tá que o sonho de Joel é o sonho dormindo. Dormindo. Concordam? Eu concordo. Perfeito. Vamos saber o que os ouvintes pensam. No Debate 93. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Esther, a paz do Senhor, Esther. Deus te abençoe, minha irmãzinha. Tá tudo bem com você, Esther? Bem, graças a Deus. Deus te abençoe cada vez mais, tá bom, minha irmãzinha? Amém. Me diga uma coisa, Esther, você tem uma experiência de sonho. Isso. Você sonhou que alguma coisa ia acontecer. Isso. Tempos depois, exatamente o que você sonhou aconteceu. Isso mesmo. Como é que foi? Olha, eu sonhei 3 noites seguidas de que eu estava grávida, né? Eu tenho 34 anos de casada, vou para 35 anos de casada. Nunca desejei adotar uma criança, não era o meu sonho. Mas em 2010 eu tive 3 noites seguidas, o mesmo sonho, e era o mesmo lugar, era tudo muito igual, não mudava nada. Aí eu conheci a irmã da minha igreja, levou uma criança, ela apadrinhou no abrigo e levou essa criança, e eu a conheci em 2011, ela estava para adoção. Então eu adotei essa criança, hoje ela mora comigo. E eu tenho certeza que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, não sofre variação. Você sonhou 3 noites seguidas. Isso. Aí passou um tempinho. Isso. Uma irmã da igreja falou sobre apadrinhar uma criança. Apadrinhar. Ela levou essa criança. Ela apadrinhou, ela não adotou. Isso. Não. Certo. Aí você foi orar por esse assunto. Isso. Aí quando você orou, Deus trouxe à sua memória o sonho. Isso. É isso aí. E eu comentei com meu esposo que eu falei, quando eu tive a primeira vez o sonho, na segunda vez eu falei pro meu esposo, Nisa, parece que Deus quer me mostrar algo que eu não estou entendendo. Eu estou grávida, é como se o sonho eu estou grávida, não tenho barriga, e nasce uma criança correndo no lugar onde nasce essa criança. E tudo foi muito parecido. Quando eu fui no local onde ele estava, era tudo muito igual o sonho. Então, eu não tenho dúvida. Confirmou, né? Confirmou. Testificou. E não era desejo do meu coração. Por isso que eu digo, não era desejo do meu coração a adoção. Entendi. Mas eu creio que tenha sido desejo do coração de Deus para que essa criança... E você obedeceu. E você é uma menina obediente. Amém. Você é como a rainha Esther, que obedeceu à voz de Deus, à ordem de Deus, momento difícil, complicado, e Deus a honrou. E Deus também te honrou
com este meninão. Que Deus te abençoe muito, Esther, que a sua vida continue sendo marcada pela obediência a Deus. Eu até quero compartilhar com você que não existe cristianismo sem obediência. Tem pessoas que dizem que creem muito em Deus, mas não obedece. Como é que a pessoa pode crer em alguém e não obedecer, né? Deus diz uma coisa, a pessoa diz outra. Não funciona, né, Esther? Isso. Agora, quando Deus diz, a gente tem que obedecer. Ainda que seja com sofrimento. Ô, querida Esther, muito obrigado pela sua palavra, pelo seu testemunho. Este menino é um menino muito abençoado, porque tem uma mãe do coração que é temente a Deus, que é obediente ao Senhor e que ama demais este filho. Deus te abençoe muito, tá bom, Esther? Um beijo em todos aí, tá, minha irmãzinha? Meu querido, um beijo em todos aí também. Deus te abençoe. Olha que bênção, minha gente, olha que bênção. Muito bom nós estarmos juntos. Muito bom, muito bom. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E como é que a gente vai distinguir um sonho habitual de um sonho espiritual? Eu tava aqui. Como é que faz isso, hein, pastor? Eu tenho muita experiência com sonhos. Porque Deus, ele fala comigo muitas vezes através de sonhos. E uma época eu tive um sonho, e outra coisa, ter cuidado para quem conta os sonhos. Porque tem pessoas que gostam de dar interpretação nos sonhos e dá erradamente, e às vezes aquilo ali não é um sonho que é para a glória de Deus. E o que acontece? A pessoa acaba tendo sérios problemas, caindo até em depressão por causa de sonhos. Eu tive um sonho uma época que eu tava com a camisa branca, e aquela camisa branca ela ficou toda salpicada de sangue. Eu fui contar para uma pessoa, nessa época eu não tinha uma experiência que eu tenho hoje, e a pessoa disse assim para mim: mas isso aí, isso é prostituição. A veste suja de sangue. Aí eu fiquei falando, não pode ser, porque eu estou prostituindo. E passou uns dias, eu tinha uma Brasília na época, eu bati com essa Brasília. Amarela? Amarela. Aí tava um problema. E o pior que era amarela mesmo. Não sonhei não, mas eu imaginei. Aí eu bati com a Brasília, a mesma camisa que eu estava no sonho. Era branca. Eu estava usando ela aquele dia. E ela ficou exatamente como o meu sonho, toda salpicada de sangue, que eu bati com o nariz. Pode ver que meu nariz tem um desviozinho aqui, ó. Eu não ia falar nada, não, eu tinha observado. Então, além do sonho, nós temos que ter cuidado com para quem nós vamos contar o sonho. Se você contou um sonho que você está meio em dúvida, meio preocupado, vai orar a Deus, fica aguardando, no silêncio. Fica numa ansiedade, né? Querendo Deus. Olha o ouvinte aqui, aconteceu com ela. Ele esperou, veio alguém com a palavra, ela foi orar, e na oração Deus trouxe a mente dela. Certinho, pastor Anderson. O reverendo pastor Luzimani deixou claro também na sua palavra que ele também acredita que os sonhos é de ordem pessoal. Foi o caso da ouvinte e foi o caso do pastor Jorge Macedo, que contou com a sua experiência. Eu concordo. O sonho é de ordem pessoal, mas o discernimento entre ser espiritual e não ser uma bênção, não ser espiritual, vem pelo conhecimento da palavra. Pela a palavra vai te dar esse discernimento. Testificação com a palavra. Agora, eu tive uma experiência muito semelhante com a do pastor Jorge, né? E eu tive também um sonho que Deus me deu com uma pessoa da igreja. No meu sonho, essa pessoa aparecia para mim vestida com a roupa de uma entidade de um culto pagão. Né? E eu disse, o que é isto? Né? Então, o Senhor me revelou em sonho que aquela pessoa estava naquela situação. E aí eu fui, como pastor, falei assim, olha, Deus me revelou em sonho que você está vivendo, até usei a expressão que o diabo está querendo cirandar com você, eu usei a expressão que Jesus usou para Pedro, né? O diabo está querendo cirandar com você, toma cuidado. E aquela pessoa ficou me olhando, não falou nada, né? E parece que ela não se cuidou, não levou a sério. Eu contei o sonho todo. 3 meses depois, aquela pessoa caiu em pecado, houve um escândalo muito grande, foi afastado da igreja. Quer dizer, então Deus estava cuidando de uma outra pessoa e deu um sonho para o pastor dela e deu uma palavra. Quanto à questão do sonho habitual e sonho espiritual, a gente vai ter que fazer um confronto. Primeiro, à luz da ciência e a luz teológica. À luz da ciência, o sonho é uma atividade normal
necessária, fundamental para o bem-estar do ser humano. E dizem que toda noite a gente tem milhões de sonhos. Né? A pessoa diz, eu não sonhei nada, porque não lembra, né? Não lembra, exato. À luz da psicanálise, por exemplo, a atividade onírica, que é o sonho, a maior parte delas são desejos, conteúdos latentes, aquele que você lembra, os conteúdos que você não lembra, que vem do inconsciente, mas que está repleto. Por exemplo, como a ouvinte falou, eu não desejava adotar um filho, mas desejava ser mãe. Então, lá dentro, no interior dela, havia um desejo materno que se cumpre através da revelação de Deus para ela. Foi verdade. Quando eu ouço falar sonho espiritual, já fico muito mais temeroso. Porque o sonho espiritual, ele é usado por algumas religiões espiritistas, por exemplo, como contato com entes que já morreram, com espíritos de luz, e aí a gente precisa ter muito cuidado, porque ele tem que estar ligado intrinsecamente à mensagem que a gente tem na Bíblia. Então deixa eu ver se eu entendi, para poder ajudar os ouvintes. A pessoa pode ter sonhos e sonhos individuais, ou seja, tem a ver com a vida dela, pode ter um sonho até que tem a ver com a vida do outro, mas não quer dizer que aquilo que você está sonhando vai acontecer ou que seja verdadeiro. Porque vamos imaginar aqui, entendeu? Vamos imaginar, porque nós estamos no rádio, é muito bom pra gente imaginar, entendeu? Alguém tá desejando o marido de alguém ou a mulher de alguém, certo? Aí tem um sonho. No sonho, entendeu? Sonhou mesmo. Sonhou que o fulano, vamos supor, a mulher desejando o esposo de outro. No sonho, sonhou que o camarada tá traindo a esposa. Certo? Aí ela chega pra mulher do cara e fala assim, eu tive um sonho, Deus me revelou, seu marido tá te traindo e tal, mas aí tem o sonho, tem o desejo, tem uma série de coisas, fatores estão ali embolados que podem trazer isso. A outra coisa dentro dessa mesma linha é o seguinte, um sonho, ao sonhar com, tô dizendo nem interpretação ainda, eu tô sonhando com alguém, não, eu ouvi o sonho de alguém, estou interpretando. Sonhar com, e dizer para a pessoa sem sabedoria, entendeu? Olha, Deus tá. Quantas vezes negócio de morte? Negócio de morte, gente. Negócio de morte, eu sonhei, eu vi do seu lado, entendeu? Uma cruz, entendeu? Vi terra, vi você entrando, é um lugar fechado e pelo que eu lembro, a gente tinha uns 7 palmos. Eu não sei bem o que é, entendeu? Negócio de pé junto, eu não sei bem o que é. Esse tipo de coisa pode até, desculpa, companheiro, pode até ser verdadeira, tá certo? Não tô dizendo que não é, mas olha a habilidade, a sabedoria que é necessária. Fala. Há em voga aí no mundo, né, uma postura pagã de que sonhar com cabelo é morte, sonhar com dente é morte. E aí chegar e dizer, pô, tu vai morrer, que eu joga sonhei, no bicho, eu sonhei que você estava sem dente. Sonha com alguma coisa jogando no bicho. Não, eu sonhei com você estava completamente desdentado, você vai morrer. Então a gente não pode ver um filme de ação, ver um filme de ação, você antes de dormir, você acaba de ver o filme, vai dormir. Você tem ali um monte de pesadelos que não é sonho e aquele sonho turbado, problemático. E você não sabe distinguir. Aproveitando esse momento, a força aqui do Ibope aí, da audiência da rádio, é aproveitar, que acho que esse é muito importante ponto que eu queria que chegar, inclusive, que está claro que a prioridade do conhecimento para a verdade, para viver na luz, não é o sonho, não é a experiência, é Cristo, é a sua palavra, é ela que vai fazer você discernir, como nós estamos discernindo aqui, o que é um sonho de barriga cheia, né, vamos dizer assim. Ou um sonho, atividade normal, mas não fazer disso aquilo que vai nortear suas decisões. Isso é muito sério. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e não da experiência. Se a Bíblia quiser dizer que a fé vem pela experiência, ou a fé vem pelo testemunho de alguém, entendeu? Estaria qualquer, mas a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A gente tem que fundamentar a nossa fé na palavra. Se for em qualquer outra coisa, vira qualquer outra coisa, menos cristianismo, né? O Marcos Vinícius dá uma aula aqui pra gente, ele diz, às vezes momentos marcantes da nossa vida ficam armazenados em nossa mente e quando a mesma está em descanso, as imagens do que já foi armazenado é liberado nos sonhos. Se for uma revelação de Deus ou não, devemos buscar em oração e na palavra o que Deus quer nos transmitir. Outro ouvinte dizendo, tudo que sonho acontece, até quando eu estava
para me converter. Eu descobri a traição do meu marido através de um sonho. Antes eu achava que era por causa de entidades, mas hoje tenho certeza que foi de Deus. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes que manda o seu e-mail. De Copacabana, a Cristiane diz: eu acredito sim, porque Deus tem me revelado muitas coisas através dos sonhos. Já de Quintino, a Neida diz: eu me converti aos 15 anos e desde então eu busco muito a Deus em oração e na palavra. Ele me responde muito em sonhos e até hoje sempre deram certo. Outro ouvinte aqui de Paciência dizendo: Deus fala comigo através de sonhos. Sobre a vida de algumas pessoas eu entrego o que Deus manda. Quem recebe, crê, tem os benefícios de Deus, mas já aconteceu de pessoas não acreditarem e sofrerem as consequências. Eu fico assustado, mas Deus manda, eu tenho que obedecer e entregar, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. É muito complicado e é muito arriscado também, né? De Coelho Neto, ouvinte dizendo: eu creio que revela sim, mas de maneira pessoal e não para fazer revelação para outras pessoas, diz aqui Erli. A Manuela dizendo: eu acredito que Deus ainda revele a sua vontade através dos sonhos, porque já aconteceu comigo várias vezes. A nossa querida Manuela da Pavuna acompanhando a gente. É complicado receber uma palavra sobre a vida de alguém, e em especial quando parece que isso acontece numa velocidade, né? Dá às vezes a entender que a pessoa parece que é uma pessoa escolhida para ter sonhos sobre a vida dos outros. Eu não sei se na Bíblia existe algum paralelo que a gente pode dizer: não, fulano teve vários sonhos sobre a vida dos outros. Quando você pega a vida de José, o que a Bíblia relata é restrito ali e interpretando o que vai acontecer. É diferente quando a gente sonha com alguém ou com algumas pessoas. Isso começa uma coisa muito intensa. O pastor Luzimani trouxe-nos aqui a possibilidade de compreender um pouco a mente humana, o que é muito difícil para todos nós. Os cientistas que vivem disso, eles têm muita dificuldade ainda em interpretar a mente humana, mas já se sabe que a mente humana é capaz de formar. É tudo teoria, né? Não é isso? Teoria, porque teoria é difícil de comprovação, né? Nessa teoria, olha só, JR, por exemplo, pela teoria psicanalítica do sonho, da interpretação do sonho, se a pessoa tem um pesadelo, esse pesadelo que ela teve foi uma censura de um desejo, de uma culpa que ela tinha. Quando começa o sonho, aí a censura provoca o pesadelo, né? Para que a pessoa não sonhe aquilo que na verdade ela desejava. Agora, isso é ciência que carece de comprovação, porque nós estamos no campo aí da mente, da interpretação de uma teoria. Na verdade, o que a gente pode tirar da Bíblia é: se é revelação de Deus para você, pessoal, e trouxe um impacto na tua vida, acerca da vida dele, eu sonhei acerca de algo para ele, essa revelação tem que estar testificada na palavra. Eu não posso sonhar adivinhando o futuro dele, porque adivinhação é contra a Escritura. Se a adivinhação é contra a Escritura e eu sonho adivinhando o futuro dele, meu irmão, eu estou totalmente fora da palavra. E aí, Deus vai contra a sua própria palavra? A gente tem que ter cuidado também, colega, que é pra gente não abandonar a revelação, porque aí pode confundir. Muita revelação com adivinhação, ela caminha muito próximo. Muito próximo, mas aí a gente agora, eu acredito particularmente que Deus pode dar sonhos a um pastor acerca do rebanho dele para que haja edificação. Entende? Não para qualquer um, mas para o pastor. É porque a revelação pastor é alguém chamado por Deus para cuidar de rebanho. A revelação é um ato que torna conhecido aquilo que estava escondido. O sinônimo de revelação é manifestação. Então, tá certo? Então, eu acho que dentro do campo dos sonhos, que é o que essa menina está pedindo aqui, uma opinião, né? E é um conselho, eu creio que ela deve sonhar, né? Sempre está sonhando, e ela deve guardar os seus sonhos, orar ao Senhor e esperar no Senhor. Se aquilo vai acontecer ou não, está nas mãos de Deus. E Deus vai prepará-la para ela receber, não é isso? Aquele cumprimento daquele sonho, mas que ela fique com a Bíblia. Uma das coisas mais complicadas nesse assunto é quando a gente coloca nesse ponto a vontade humana. Volto a lembrar que muita gente tem vontade que alguma coisa aconteça
e acaba sonhando com esta coisa. Muita gente tem temor que alguma coisa aconteça e exatamente porque teme muito, sonha com isso. Aí vamos lá, a pessoa tem vontade e tem medo, certo? Aí ela sonha. Quando ela sonha, ela pode atribuir a uma revelação divina, quando na verdade é vontade ou um temor. Volto a dizer para os ouvintes que esse assunto parece simples, mas ele é muito complicado. É complicado para pastores experientes, como os 4 que aqui estão, é complicado para novos membros, é complicado para eventualmente um leigo que tem pouco estudo da palavra, entendeu? Você tem muita gente na igreja, mas pouca gente na palavra. Nós precisamos de gente na palavra e na igreja. Quando as duas coisas vão juntas, é uma benção, mas ainda assim há uma dificuldade. Então, assim como você precisa ter uma segunda opinião quando vai ao médico, tem lá o cara, não, tem que operar, não sei o que lá, você tem outra opinião, ou fazer mais exames, é também importante que na questão da interpretação do sonho, você não embarque na primeira, que eventualmente se a pessoa chega para você e diz, olha, eu sonhei que teu marido tá te traindo, a mulher chama o advogado, entendeu? Ou então a panela, entendeu? A panela, já chama o camarada e já acusa, entendeu? Não pergunta, não conversa, ou seja, um casamento pode ir pro espaço. Quer ver outra coisa que pode ir pro espaço? O ministério. O ministério. O pastor tá no seu que lá, barará, e a pessoa pega aquela informação, espalha para um, para outro, vai pro grupo tal, grupo Y, grupo Z, o camarada, o cantor, a cantora, o pastor, a pastora, ele não tem nada a ver com aquele negócio, a pessoa sonhou porque teve medo, tem medo que o pastor caia, sonhou que o sujeito caiu, ele tem desejo que a pessoa caia, se ele cair vai ser uma vergonha pra ele, sabe, tem gente que gosta, né? É verdade. Vocês sabem disso. A pessoa diz, fulano caiu, a primeira coisa que a pessoa faz é rir. Depois, meu Deus, temos que orar. Orar depois que pastor Anderson. Então, eu acho que tá claro aqui, apesar de realmente ser um assunto um pouco complicado, mas ficou claro que a gente hoje tá botando duas coisas na balança, né? A questão da doutrina, da revelação bíblica, a gente não acredita que pela Bíblia, né, o sonho vai dizer isso. E tá claro em Gálatas 1:8, tá escrito assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Assim como também, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeis, seja amaldiçoado. Ou seja, se alguém chegar com um sonho para poder revelar pra gente que um anjo desceu e que mudou essa parte, ou aumentou essa parte na Bíblia, então a gente está em consenso que isso não existe. No tocante à nossa vida diária, a gente também está claro que a gente acredita que Deus ele pode usar o sonho como uma ferramenta de fazer contato conosco, mas ele não vai trazer confusão. Aquilo que Deus faz para nos ajudar, para nos edificar, como disse o reverendo Jorge Cruz, não vai trazer problemas. Então, quando esse sonho começa a trazer esse tipo de problema, JR, traiu, e vou falar com o advogado, eu já começo a desconfiar que isso aí não é de Deus. Tudo bem. Quero ouvir os companheiros agora sobre a última frase, começando pelo Jorge Cruz, que foi quem destacou a frase. E quando no sonho a conversa com pessoas que já morreram? A questão é a seguinte, é que quando a gente tem saudade, né? O pastor Luzimani trouxe aí uma questão bem interessante, é tudo aquilo que está armazenado no nosso inconsciente, não é? Exato. Há muita coisa armazenada no nosso inconsciente. Então, às vezes, uma pessoa amada que já morreu, nós tivemos com aquela pessoa conversas, convivemos com ela, e às vezes no sonho, o sonho é a saudade. Né? Que a gente entende aquela pessoa. Um dia desse eu acordei chorando, né? A Marta acordou também, que tá vendo, poxa, eu sonhei com meu pai, sonhei, rapaz, que, né, eu encontrava meu pai, pai, abraçava e dava um abraço forte, rapaz, no meu pai, né? Mas o meu pai ficou calado, né? Como era o jeito dele. Né? Então, se alguém que já morreu fala com a gente em sonho, com certeza o que ela vai dizer é alguma coisa que está armazenado lá no nosso inconsciente, que aquela pessoa já em conversa falou com a gente e que a gente não lembra, porque trazer coisa nova não vai, não é? Agora, a gente tem que ter muito cuidado também, porque o diabo também dá sonhos, sabe? Eu antes de ser crente, né, eu jogava tudo. E algumas vezes eu tinha revelação até de que bicho ia dar, rapaz. Não, mas geralmente o sonhador. Isso não é de Deus. Se você ter sonho do que bicho vai dar, você não é de Deus uma coisa dessa. Não é? Então ele tem que ter muito cuidado com isso.
né, de mortos falarem em sonho e a pessoa então, assim, a gente pode, cristão, nascido de novo, convertido, sonhar com alguém falecido, né? Pessoa querida, pessoa especial, você pode sonhar, a pessoa pode até falar alguma coisa. Tá certo? Pode até falar alguma coisa certa, pode até falar uma coisa bíblica, mas você não leva isso em consideração como se fosse uma revelação dos mortos para sua vida, porque Deus é Deus de vivos. Não seria espiritismo. É isso? Exatamente. Correto? Eu, de vez em quando, eu sonho com a minha mãe. Minha mãe é falecida. Nós tínhamos assim um relacionamento muito bom, eu e minha mãe, de 15 dias eu ia lá para ela orar por mim. Aquilo ficou armazenado, de vez em quando eu sonho com uma coisa normal. Foi um sonho, passou a noite e no outro dia eu já esqueci, já foi. Então isso pode acontecer. Eu concordo aqui com o pastor. Lógico, evidente. Inconsciente, entendeu? Eu acho que você sonha, analise o seu sonho, guarda o seu sonho para você, vai orar ao Senhor, pedir orientação a Deus, tá certo? E se for da parte de Deus, aquilo vai se cumprir. Se for alguma coisa, Deus está te mostrando que vai te acontecer de ruim, Deus vai cortar, Deus vai fazer com que aquilo seja dissipado. Eu tive a experiência, em nome do Senhor já Jesus. Que Tom contou alguma aqui. A minha esposa, ela 16 anos atrás ganhou um cachorro que a gente deu o nome de Billy Joe. É um cachorro assim, um filho pra gente, né? E aí, já que falamos de pessoa, de falecido, né? Rapaz, ela faz uns 12 dias que esse cachorro morreu, mas ela chorou tanto, ficou tão sofrida, que eu sonhei com um cachorro, rapaz. Bateu no sonho? É a memória, como você falou, né? E eu tive que comprar 2 cachorros, mas eu não comprei. Aí foi um Billy e outro Joey. JR, porque só pra fechar isso, na nossa mente nós temos o material onírico, que é chamado, é o material que gera o sonho. Os restos diurnos é aquilo que a nossa vista capta assim esporadicamente. Que a gente conscientemente nem sabe disso. Exatamente. Você está andando de carro, teu olhar fotografa lá e teu cérebro vai utilizar aquilo ali para sonhar. Existe o conteúdo latente, que são os nossos desejos, e o conteúdo manifesto, é aquele que a gente lembra, né? Aquele que você pode, que está no consciente. E esses 3 materiais, eles vão fazer a festa ali durante o sono. Eles trabalham, ele testa o teu coração, ele testa para ver se o teu coração tá bom, se a pressão tá boa, se o rim tá bom. Agora, o que a gente não pode negar é o seguinte: isso é uma experiência real. A pessoa tem aquele contato, ele estabelece uma conversação, ele sai dali e produz, muitos saem dali e se convertem. Sabe que eu sonhei com a minha finada mãe e ela falou: cabra, aceita Jesus, se arrependi, eu fui lá para a igreja e aceitei. É inegável. Se para ele aquilo ali teve uma repercussão e ele fala assim, foi Deus que falou para mim, amém. O cuidado que eu tenho com esta frase é que pode ser exatamente o oposto. Pode ser o oposto. Entendeu? Olha, vai pro terreiro, vai para não sei o que, vai para não sei o que lá. Mas é um conteúdo que ele não tem controle. Então, esse é o cuidado do sonho que a gente precisa ter. Tem que entender que o sonho é sonho. Sonho é sonho. Sonho é sonho. Vocês entenderem que sonho é sonho, a gente começa a redefinir tudo, porque sonho é sonho. Você não parte de uma interpretação pessoal e única. E única e verdadeira, né? Você compartilha, você ora pelo assunto, gente. É uma coisa, ora pelo assunto. Você gasta tempo naquilo ali, orando por aquele assunto. É um processo de vida espiritual que é completamente diferente. Você vê, JR, só para concluir, que a maior parte das pessoas que sofrem com a perda de um ente querido, ele vai se refugiar onde? Na religião espiritista. Por quê? Porque ele atribui aquele contato que ele teve, que é fruto da atividade do sonho, a uma revelação espiritual. O pastor Losimar está trazendo aqui uns dados importantes para a gente tomar conhecimento, é que essa parte aí em que o nosso cérebro trabalha o sonho, é o que a psicanálise, até a neurologia, né, pesquisando, colocou uma sigla inglesa que é o sono REM. Não é que é o sono, é o momento mais profundo do nosso sono, em que o cérebro fica um todo só. E aí é essa mistura que ele falou, né? É quando a pessoa, e eles perceberam que a pessoa nesse momento, ela tem um movimento muito rápido dos olhos, né? Então o movimento, é por isso que é REM, é Rapid Eyes Movement, né? Os olhos ficam... Como é que é? Fala de novo. Essa foi... Não, toma aqui, de Billy Joe, é Billy Joe ou Billy Joey? Billy Joe. De Billy Joe pra, como é que é? Hans Fred.
French fry. Não, é uma sigla. Não, pois é, mas vamos falar devagarzinho, Não, temos que falar isso na hora do almoço com alguém. Eu vou falar, eu vou falar. O R, vamos lá. Não é R é o quê? É de rápido. Rápido, então rapid. Rapid. O E de eyes, de olhos, né? Rapid eyes, M de movimento. Rapid Eyes Movement. É um estágio do som. Olhos, movimento. O legal é ver o JR escrevendo. No almoço hoje, eu vou dar um jeito de falar esse negócio. Você quer ver? Olha, essa noite eu tive um Rapid Eyes Movement. Olha, o meu Rapid Eyes Movement foi muito rápido demais que eu nem lembro dele. Ele acabou de falar que todo mundo tem, né? Eu ouvi algumas palavras aqui que eu não botei pilha. Onírico, não botei pilha, porque eu fiquei. Agora o Rapid Eyes Movement não teve jeito. Mas todo mundo tem esse momento, é o momento do sono mais profundo. Qual é o momento do sono mais profundo, reverendo Jorge? É esse do sono rei. Não, é pro senhor falar outra vez. Tô perguntando pro senhor falar outra vez. É o momento dos movimentos rápidos dos olhos. Olha, já traduziu, não tem graça. Não tem graça. A engraçado é falar o inglês. Mas você sabe o que eu descobri, JR? Eu descobri que, quer ver, toda pessoa que faz muito uso do remédio para pressão, olha aí, viu? Eles sonham muito, verdade. É mesmo. Eu já conversei com umas 3 a 4 pessoas, eles sonham muito. Toda pessoa que toma muito remédio para todo mundo sonha, pressão pastor. arterial. Eu acho que eles lembram. Eu acho que eles sonham mais. Tem uma a tela tá balançando a cabeça, ela toma. Sonha muito. Então 100% dos pesquisados sonham. Esse é o resultado da pesquisa. Olha aí. Então, meus queridos irmãos, queridos amados ouvintes, nós vimos hoje aqui muita coisa relacionada ao sonho. A importância que a gente tem de ter uma interpretação sadia dos sonhos. Deus fala conosco e é necessário você identificar. Jesus disse assim, guarde bem essa frase: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Não basta ouvir a voz, tem que seguir. E outra coisa, hein? Tem que saber que a voz é dele. E a gente você convivendo com alguém, você acostuma com a voz desse alguém, né? Os locutores de rádio, a FM, na maioria dos casos tem vozes parecidas. O tom de voz é o tom de voz, hoje não, hoje menos, mas quando eu iniciei em 1517, 1518, que é de onde eu venho, as pessoas, você ligava o rádio 8 horas da manhã, era uma pessoa, meio-dia era a mesma pessoa, 3 horas da tarde a mesma pessoa, só que eram pessoas completamente diferentes, mas era o tom de voz, era o estilo, mas com o tempo, mesmo com tons parecidos, você consegue discernir, esse é o fulano, ou mulheres então, piorou, porque o tom de voz é mais próximo ainda, você acostuma com a voz do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, é assim. Por que a gente faz isso? Pelo convívio. Quanto mais você conviver com Jesus, mais você conhecerá que é a voz dele, que não é a voz sua, não é a voz da feijoada. Como é que chama aquele negócio que tem com osso mesmo? Não, rabada não. Mocotó, entendeu? Mocotó, não é o mocotó, é a voz de Deus falando com você e você compreendeu muito bem, e porque você compreendeu, você obedeceu. Que Deus te sustente e guarde em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93. Pesquisa 93. Então, perguntamos aí se os nossos ouvintes acreditam que os sonhos podem revelar a vontade de Deus para a vida de alguém, e 97% deles afirmam que acreditam sim, JR. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Vamos aos prêmios então. A Esther do Vale, lá de Santa Cruz, telefone 3395, final 55, participou da pesquisa e está levando para casa o DVD Som de Adoradores, da Aline Barros. Já a Manuela Medeiros, lá da Pavuna, telefone 8618, final 72, ela leva o kit pra casa aí com o CD Aceita o Teu Chamado, da Bruna Carla, e mais 4 cupcakes aí comemorativos pelos 20 anos da rádio. E pro Facebook, o CD Facebook da 93 FM. Tem vinheta, negócio organizado, vai lá. Então tá, desculpa então, vamos lá então, agora voltando.
no Facebook. A Janiele Souza de Nilópolis leva pra casa o CD Raridade do Anderson Freitas. Entre mais de 500 ouvintes, ela ganhou. 600, muito obrigado. até. Mais de quantos? Mais de 600. 600 ouvintes. Muito obrigado pelo carinho dos ouvintes. Muito obrigado mesmo. Já chegou um e-mail aqui pra gente do capelão Cláudio Miller. Ele diz assim: olha, a todos os capelães que se edificam escutando o Debate 93, tô mandando um abraço aí do Gaúcho, que tá ligado na 93. Obrigado, pastor, Gaúcho. que Deus abençoe Cláudio muito Miller. aí, Cláudio, pastor Cláudio, obrigado aí, é um trabalho fantástico. Capelania em qualquer espaço, hospital, escola, militar, eles têm uma função extraordinária, isso é muito importante, é um trabalho de pastorear o grupo que ali está, que Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência. Marcela, todo mundo sabe que você não exerce mais, até porque você trabalha na 93 FM durante muito tempo, ganhando aí 45 mil, a última vez que eu vi. Né? Não é isso, não? Mas não teve o aumento? A última vez eu falei era 30. Já tive um aumento de 15 mil. A última vez eu falei era 30. Merecia. Eu, se fosse o pessoal que assina o cheque, como não sou, posso falar à vontade, né? Se eu fosse agora. Como é que você foi professora de espanhol? Então, Rapid Eyes Movement, né? Em espanhol. Movimento rápido dos olhos. Movimento rápido de los ojos. Los ojos. Aí. Daí veio o filme, A Lenda do Zorros. Que o pessoal acha que Zorro é o camarada, entendeu? Zorro. Esse é amigo do Billy Joe, entendeu? O Billy Joe. A Lenda de los Zorros. De los Zorros. Aí é aquele camarada. Por isso que ele andava de máscara. Olha, vai ver que isso é por causa disso. Ele andava mascarado. Ele andava mascarado para que as pessoas não vissem o rosto dele e pudessem identificar com os olhos escondidinhos ali. Olha! Realmente, olha, me impressiona. A Lenda de los Zorros. Billy Joe. Rapid Eyes Movement. 3 assuntos para falar na hora do almoço hoje. Me aguentem, hein? Movimento rápido de los ojos. Não, eu não vou repetir, porque o meu espanhol. Ele repetiu em inglês, vamos lá. Movimento rápido. O rápido é bom. O rápido de los zorros. Ojos. De los zorros. Eu tenho que falar bravo. É como o japonês. Eu não consigo falar em japonês normal. Tranquilo. Tem que ser. Não, é um estilo. É meu estilo. Sei lá. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Conhecides aqui uma querida ouvinte, um menino simplesmente maravilhoso. Olha aí, tem minha irmã, que beleza, hein? E ele quer namorar comigo. Só tem um detalhe, ele não é crente. Algumas pessoas me disseram para esperar que Deus vai mandar o rapaz certo. Já outras me disseram que isso não tem nada a ver. O que eu faço, hein, gente, para que a minha história dê certo? Quais os riscos de assumir um relacionamento com alguém não cristão? Como dizer ao rapaz que só posso namorar se ele for da mesma religião que a minha? O que devo fazer? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aqui ao pastor Jorge Macedo, aquele abraço, meu irmãozão. Um abraço, JR, um abraço a todos os ouvintes de 93, um beijo no coração, pastor José Augusto Alchin, nossa convenção estadual, dia 8 de maio. Um abraço forte, que Deus abençoe. Bênção puríssima, muito obrigado aqui a presença do reverendo Jorge Cruz, Deus abençoe sempre. Eu só queria comunicar ao pessoal de Campo Grande que dia 3 de junho, segunda-feira, pastora Flor Delis, pastor Anderson estarão lá na igreja Betel de Campo Grande, às 8 horas. Olha Culto aí, Rosa. Isso aí. Como é que é o nome? Culto Rosa. Culto Rosa? A Flor, peraí. O senhor botou o colega na roubada sem saber. Não, mas quem está dirigindo é a Marta. Não é. Colocou ele na roubada. Você já saiu da roubada agora, né? Ele vai com a esposa dele lá. Peraí, vamos arrumar a casa. Porque é um culto rosa, é um culto de flor. Aí o senhor convidou a Flor de Lis. Acompanhando a Flor de Lis, vai o pastor Anderson. Dirigindo o carro da Flor de Lis. Peraí, o pastor Jorge, o senhor também, depois de Rapid Eyes Movement, o senhor agora, entendeu? Deu uma roubada no companheiro. Ei,
O pastor Anderson, pode falar em defesa. Obrigado, meu irmão. JR, antes de eu fazer aqui meu abraço, eu quero parabenizar o debate que tem sido esclarecedor, JR, a maneira como você conduz, e hoje um assunto tão aparentemente simples trouxe essa informação, esse serviço, não só para a comunidade evangélica, mas para todos os ouvintes. Quero parabenizar aqui o debate. 2, quero mandar um grande abraço a pedido para toda a juventude que está se preparando hoje no culto, para amanhã ter o Asa Adoradores. Quero mandar um abraço para Aline Barros, pro 4x1 e para minha esposa, que vão fazer esse movimento lá amanhã na Cidade do Fogo. Um abração para todos vocês. Amanhã estamos juntos no Asa de Adoradores. Então, um grande abraço para 2 pessoas sensacionais. Pode ser? Pode ser. Dona Carmen e a Neinha. Olha só, hein? Deixei pro JR fazer. E nem falou nada. Vamos deixar claro aqui. Nem falou nada. Foi iniciativa minha. Dona Carmen e a Neinha. Ei, dupla sensacional. Pastor Luzimani, muito obrigado. Um abraço, querido. Eu quero agradecer mais uma vez a participação, né? Um abraço para todo o povo lindo lá da Igreja Batista Getsemane de Vilar dos Teles, e também a minha esposa, doutora Luzia, que é a minha assessora para assuntos de sonho. Olha grande aí. Sonhadora. Olha aí. É que ela é psicóloga, me assessorou muito hoje, bem. tremendo, E fez muito bem. Parabéns. Um abraço, obrigado. um beijão. Benção puríssima. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos? Vamos? Vou pedir aqui, por gentileza, ao pastor Anderson para orar conosco. Vamos orar pelos nossos ouvintes, pelos assuntos referidos no tema de hoje. Também vamos orar pelos enfermos e pelos enlutados. Muita gente hoje sofrendo, saudade de alguém, muita gente com o coração apertado, de igual forma muita gente lidando com uma enfermidade, e a gente precisa entender que nós não dependemos de uma resposta médica, não dependemos de uma resposta de um exame, não dependemos de uma resposta do nosso organismo. Nós dependemos única e exclusivamente de uma resposta de Deus. E é a Ele e com Ele que nós vamos compartilhar tudo isso. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em o nome do teu filho Jesus, quero colocar nas tuas mãos agora todos que estão antenados nessa programação, nesse debate. Em especial, Deus, os enfermos, os doentes, que estão agora acamados, Senhor Deus, ao alcance da minha voz. Os que estão vivendo algum luto, alguma situação difícil, que a tua poderosa mão, Senhor Deus, de misericórdia, alcance cada um desses ouvintes agora. É a oração que eu te faço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.